O repórter setorial está começando. Veja os destaques. Sofisticado e visado. 1/3 dos roubos em Taubaté é de celulares. Alerta nas férias. Afogamento é a principal causa de morte em crianças no mundo. Número de presos no Vale do Paraíba já é superior à população de 19 municípios da região. E ainda, novas regras da Agência Nacional de Saúde estimulam a realização do parto normal. Essas e outras notícias você vê agora no Repórter Setorial. Boa noite. Hoje em dia é raro encontrar alguém que consiga ficar sem celular, não é verdade? Pois então, os aparelhos que estão cada vez mais caros e sofisticados são também o alvo mais fácil para bandidos. 1/3 dos roubos em Taubaté é de celulares. O roubo de celulares sempre foi um crime comum. Entretanto, com os novos aplicativos e tecnologias, o aparelho tem se tornado cada vez mais o alvo de bandidos. Em cada canto das ruas, é possível encontrar várias pessoas conectadas. Tá na minha mão, realmente. Não, mas eu sempre guardo no bolso, assim, pedi pra minha amiga pôr na bolsa, mas não tem jeito, eu ando sem bolsa mesmo. É perigoso. Hoje em dia tá ruim. É perigoso, mas só que fazer o quê? A gente, no dia a dia, né, correria, a gente tem que usar, né? A equipe de reportagem acompanhou a aflição da Daniele Alves. Segundos antes da entrevista, ela foi assaltada próximo à Praça Dom Epaminondas, no centro de Taubaté. Numa saidinha bancária, o assaltante levou uma quantia em dinheiro e o aparelho celular da dona de casa. Foi agora aqui no Banco do Bradesco. Eu estava saindo do banco, daí não sei se o homem estava vigiando ou não. Assim que eu saí, ele chegou para trás de mim, assim, encostou esse leite em mim, que era para mim pegar, dar o dinheiro, o valor que ele sabia. Não sei se estava vigiando ou não. Peguei, precisei dar o dinheiro tudo e meu celular, do valor de 2.000 e pouco. Aí eu tô no raso, menino, tô nervosa. Há 3 meses, o militar do Exército, Lucas Felipe, também foi assaltado no centro de Taubaté. Ele estava utilizando o aparelho quando foi surpreendido por um bandido. Eu estava mexendo nele, foi no centro da cidade mesmo. Foi aqui na Barão do Rio Branco, frente com o Banco Bradesco. Daí foi durante a hora do almoço, na hora bem movimentada do centro. Então o cara passou correndo, pegou e não deu nem tempo de reagir. Daí fui boletim só. O capitão Carlos Alberto, do 5º Batalhão da Polícia Militar em Taubaté, conta que 1/3 dos roubos gerais que acontecem na cidade é de celulares. Ele acrescenta que, apesar da diminuição dos indicadores associados a esses casos, os assaltantes continuam tirando proveito de qualquer situação oportuna para roubar ou furtar celulares. Eles agem em função da vontade de querer praticar o intento criminoso, da habilidade de praticar aquela ação e, sobretudo, da oportunidade. Nós temos casos de pessoas que foram vítimas de roubo, por exemplo, em ponto de ônibus, que está ali totalmente desatenta, fazendo o uso do aparelho, muitas vezes acessando uma rede social e dispersa aquilo que acontece à sua volta. Então isso é a oportunidade que se apresenta para o infrator. Para que os roubos não aconteçam, é importante ficar bem atento. Todo o aparelho celular, ele é identificado através do que nós chamamos de e-mail. Esse e-mail é um código, ele identifica o aparelho celular. Então é importante que as pessoas saibam esse número para quando do extravio desse aparelho, seja através do furto ou do roubo, informe o distrito policial e esse número será inserido no boletim de ocorrência. Asterisco, Jogo da Velha, 06, Jogo da Velha. Digitou esse número, automaticamente aparece o número do e-mail. É esse número que as pessoas devem guardar para uma eventualidade dessa aí. O número de presos do sistema prisional no Vale do Paraíba já é superior à população de 19 municípios da região. São mais de 14.000 detentos abrigados em 12 unidades. Os dados são da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado. Segundo o levantamento, a capacidade total do sistema é de 10.499 pessoas e hoje o déficit é de 4.393. A maior população prisional está localizada no Cinturão, entre Taubaté e Tremembé. São mais de 8.000 presos.
Com a superlotação, algumas questões precisam ser discutidas para garantir a segurança dos detentos e das cidades que abrigam os presídios. Sobre esse assunto, vamos conversar com o promotor de Justiça de Execuções Criminais da cidade de Taubaté, Paulo José de Palma. Olá, doutor Paulo. Olá, seja bem-vindo ao Repórter Setorial. Obrigado. Muito bom ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado. Doutor Paulo, com a superlotação dos presídios, como acabamos de comentar aqui nessa pesquisa realizada pela Secretaria do Estado, podemos dizer que o sistema carcerário hoje ficou inseguro? Na verdade, eu não diria que está inseguro. O que se verifica já com o passar dos anos é que nós estamos prendendo muito e recuperando muito pouco, né? Dessa equação simples surge a conclusão de que sempre a população carcerária continuará a crescer, o crescimento continuará. Mas eu não acho que haja ainda insegurança. Ainda se verifica que o setor de segurança das várias unidades prisionais da região e do Estado devem ser considerados de razoável para boa. Quando a gente, por exemplo, verifica a pesquisa, outra questão também que preocupa é que tem uma superlotação de detentos e por isso deveria-se ter mais agentes penitenciários. Mas os dados aqui da Secretaria de Administração Penitenciária revelam que são 2.000 agentes para quase 15.000 pessoas. Isso não torna o sistema mais frágil? É claro que se nós formos calcular a necessidade de agentes em relação à população, nós chegaremos à conclusão de que nós precisamos de mais agentes, não é? Mas o que me chama a atenção antes disso é da necessidade que nós, como sociedade, temos de pensar na recuperação do preso para que esse nível de encarceramento diminua, não é? Eu ainda digo, eu afirmo, o nosso sistema não é inseguro. Os nossos agentes aqui da região e do Estado realizam, salvo pouquíssimas exceções, um grande e brilhante trabalho. A nossa região conta com brilhantes diretores e agentes penitenciários. Então a segurança está mantida, né? Mas nós temos que pensar no futuro em melhorar, em recuperar o homem encarcerado. É essa preocupação que nós ainda não temos, infelizmente, Everton. Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre essas possíveis soluções, mas como o senhor falou em futuro, veio algo à minha mente. A gente sabe que está tramitando no Congresso a respeito da redução da maioridade penal e, na sua opinião, você acredita que a redução da maioridade penal iria piorar ou melhorar a situação do nosso sistema prisional? Além de piorar a situação do sistema prisional, nós iremos, se for aprovada, colocar os nossos jovens numa situação de quase irreversibilidade. Se nós agirmos dessa forma, nós estaremos contrariando um princípio lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Esse princípio diz que o nosso jovem deve ser alvo de algo chamado proteção integral. O nosso grande objetivo, o nosso grande mote é recuperar os nossos jovens e não piorar a situação dos jovens e, consequentemente, piorar a própria criminalidade. Eu sou frontalmente contrário a essa PEC, a essa proposta de emenda constitucional, e quem conhece o sistema prisional, eu ouso, modéstia à parte, dizer que conheço, já que milito nele há muitos e muitos anos, sabe disso, não é? Nós não podemos concordar com essa proposta. Ok. Quando nós percebemos, por exemplo, essa questão da superlotação, algumas pessoas até pensam, bom, a solução então seria construir novos presídios. Inclusive, o Vale do Paraíba tem muitos presídios, só que a construção de um presídio traz a consequência de outros fatores, né, que interferem na sociedade. Inclusive, falando aqui em off, o senhor estava comentando sobre aquela corrente migratória das famílias dos presos. Como que acontecem essas consequências? Quais seriam elas? Sempre que se traz um presídio para uma localidade, no rastro do presídio, né, claro, vem os presos, e no rastro dos presos vem as correntes migratórias, os familiares dos presos que acabam aqui ou ali se situando nos arredores dos presídios. Com isso, nós temos um aumento dos problemas sociais, dos problemas de saúde, da criminalidade organizada e da criminalidade no varejo, a segurança sofre e assim por diante. O problema é que todo esse custo fica a cargo da prefeitura, sem que o Estado oferte à prefeitura, ou às prefeituras no caso, uma contraproposta ou uma contraprestação, né? Temos que repensar isso também. Mas o fato é que nós precisamos dos presídios.
Mas nós temos que mudar a nossa mentalidade e acreditar que é possível recuperar o homem preso. A par disso, de se tentar recuperar o homem preso para que quando ele saia da unidade prisional, ele reúna condições de ter uma vida lícita, legítima e correta, nós temos que pensar também na necessidade nos municípios de aplicarmos políticas públicas. O que se verifica, Everton, na região, é que salvo 1, 2 ou no máximo 3 cidades, nós não temos políticas públicas voltadas aos nossos jovens. Os nossos meninos caem na criminalidade por falta de opção, por ausência de interesse governamental. Veja, para que nós possamos resolver todos esses problemas, nós temos que lançar mão de vários dados, de vários nortes. Só assim nós iremos solucionar. E é possível solucionar. Ou seja, para se eliminar essa superlotação nos presídios, precisamos ir direto na raiz do problema, ali na violência. Claro. E isso também deve ser não apenas uma responsabilidade do governo, mas talvez da sociedade também, das famílias. Sim, o que se observa é que nós não nos preocupamos com o homem encarcerado, nós não nos preocupamos com a violência urbana, a não ser que ela nos atinja, ou a não ser que um familiar nosso se torne um homem encarcerado. A sociedade precisa participar mais. Precisa buscar mais o apoio do promotor de justiça, do defensor público, precisa cobrar políticas por parte do prefeito, do administrador público e assim sucessivamente. Só a participação da sociedade irá mudar essa situação. Então fica o convite para você participar mais dessas discussões, acompanhar, cobrar do seu governador, do seu prefeito, né, para que novas políticas interessantes venham diminuir esses índices que trazem só prejuízos para a nossa sociedade. Bom, conversamos então com Paulo José de Palma, ele é promotor de justiça de execuções criminais da cidade de Taubaté. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua contribuição. Muito obrigado. Agora vamos falar de economia. Além da queda na venda de novos imóveis, outra notícia preocupa o mercado imobiliário. Segundo pesquisa, o número de pessoas que tentam devolver imóveis cresce em São José dos Campos. Mais imóveis à venda. Essa é uma realidade apontada pela Associação de Mutuários de São Paulo e Adjacências. Segundo pesquisa da organização, cresce o número de pessoas que desistem da casa própria. O motivo da desistência é por não conseguir pagar financiamentos imobiliários. A entidade tem representação em São José dos Campos e assessora compradores de imóveis. De janeiro a junho deste ano, a instituição registrou 105 reclamações de mutuários referentes às construtoras e bancos. Do total, 23 entraram na justiça por diversos problemas relacionados à compra do imóvel. O resultado representa aumento de 11% nas queixas e de 15% nas ações judiciais. Em 2014, no mesmo período, foram feitas 95 reclamações e 20 processos na justiça. O balanço mostra que entre os maiores aborrecimentos estão dificuldade no distrato, que é a devolução do dinheiro na compra da casa própria, e atraso na obra. Segundo a associação, com o aumento do desemprego e a queda na renda do trabalhador assalariado, a crise econômica nacional afeta diretamente o mercado imobiliário. A montadora chinesa Chery anunciou investimentos de 100 milhões na implantação de uma nova linha para produzir o SUV Tigo 5 na unidade de Jacareí. A previsão é que o modelo comece a ser fabricado em 18 meses e gere cerca de 220 novos postos de trabalho. Na América do Sul, o modelo era fabricado no Uruguai e teve a produção encerrada no país em maio. Atualmente, o veículo é importado da China para o mercado nacional. A unidade de Jacareí tem capacidade para produzir até 100 mil veículos ao ano. A empresa não informou quantos veículos serão produzidos na montadora do Vale do Paraíba. A frente fria que fez as temperaturas caírem no meio da semana perde força. A chuva também diminui em toda a região e a semana começa com sol entre muitas nuvens. Fique sabendo como fica o tempo na sua cidade. Em São José dos Campos, a semana começa com sol entre muitas nuvens. A máxima é de 22 graus. Pindamonhangaba tem tempo instável, chove fraco ao longo do dia. Os termômetros variam entre máxima de 24, mínima 15. No litoral, o céu fica com muitas nuvens, mas sem chuva. Ubatuba tem máxima de até 24 graus. Na cidade de Lorena, chove rápido no final da tarde e início de noite.
mínima de 15, máxima 23 graus. O advogado Alex Carneiro comenta a definição de sustentabilidade baseada na compreensão de um economista inglês. O economista inglês John Elkington determina que a questão da sustentabilidade deve passar pela definição e entendimento do desenvolvimento sustentável como algo ligado à economia, ao social e ao ambiental. No aspecto econômico, essa visão é muito interessante. E por quê? Porque permite que nós possamos perceber a importância da função social da propriedade econômica, ou seja, de que toda ação produtiva, quer seja na área da indústria, do comércio, dos serviços ou na área pública, deve buscar, sim, o enriquecimento, deve buscar, sim, que o nosso país possa ter meios e a nossa sociedade possa ter meios para ter uma melhor cultura, uma melhor educação, um melhor lazer, mas isso passa pelo equilíbrio de tratar adequadamente a escassez daquilo que se é produzido, vendido ou pelo serviço que se é prestado. Na questão social, é importante para que percebamos como a sustentabilidade passa pela perspectiva e a consciência da cidadania. Não é possível falarmos de sustentabilidade sem que nós, cidadãos, nos envolvamos em toda essa questão. Sem que nós, cidadãos, também possamos contribuir com todo o cuidado com aquilo que fazemos no nosso trabalho, cuidado com aquilo que é público em todas as áreas, cuidado em procurar contribuir para uma boa educação, procurar contribuir para que haja lazer para todos, sermos fiéis aos nossos deveres e tributos e também a cobrança acerca do uso adequado dessas questões. O Repórter Setorial vai para um breve intervalo e depois você vai ver. Mesmo sem a Zona Azul estar ativa, lei dá gratuidade no estacionamento público para os idosos. Daqui a pouco. Pontualidade e mais informação. Passam por aqui mais de 220 mil veículos. Repórter Setorial, o seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade.